Gente, bom dia a todos. Eu sou a professora Shalom Porto, né? Professora biomédica e palestrante dessa manhã. É uma honra estar aqui para a gente conversar um pouco sobre desvendando as doenças, né, metabólicas relacionadas aos aminoácidos. Então, a gente vai hoje conversar um pouco sobre esse tema tão importante para quem é da área, né, laboratorial e para quem é também bioquímica por formação como eu. Então, é um grande prazer estar hoje, nessa manhã, com vocês. Para a gente falar sobre doenças relacionadas aos aminoácidos, é bom a gente, não é, fazer uma revisão sobre essas moléculas tão importantes. Então, a gente sabe que os aminoácidos, eles são os monômeros, as unidades monoméricas de formação de toda proteína. Sabemos que para, não é, as proteínas elas serem formadas, a gente conta com a combinação de 20 aminoácidos que são comuns. Como o próprio nome diz, eles trazem consigo um grupo carboxila e um grupo amino e vão estar ligados ao carbono alfa, né, ou carbono quiral assimétrico. Então, a estrutura geral de um aminoácido conta com o carbono alfa, a gente só vai ter um aminoácido que foge a essa regra, que é a glicina, que não tem carbono alfa quiral, mas tem, não é, grupos que se repetem. Grupo amina, o grupo ácido, o hidrogênio e o radical R, que vai dizer quais são as diferenças entre esses aminoácidos. Lembrando que as diferenças entre eles encontram-se no radical R e a gente pode ter uma variação nas estruturas, no tamanho e na carga elétrica. Então, todo aminoácido vai se diferenciar exatamente pela cadeia lateral e é através da cadeia lateral que a gente vai ter a influência dele com relação à sua solubilidade, né? Então, é bem importante a gente conhecer essas estruturas todas aí. Como eu falei, todos os aminoácidos, eles apresentam um carbono quiral, com a exceção do aminoácido mais simples, apolar, que é a glicina, não tem carbono quiral. Tirando a glicina, todos os outros apresentam carbono quiral, que é um carbono ligado a 4 ligantes diferentes. A gente consegue observar isso na estrutura dos aminoácidos, né? Então, eu tenho aminoácidos com semelhanças e com diferenças, a gente levando em consideração a estrutura, né, deles, propriamente dita. E como toda molécula orgânica, funcional, os aminoácidos, eles são classificados. Eles obedecem uma classificação nutricional, então eles são classificados nutricionalmente quanto ao radical R e quanto ao destino que eles tomam no nosso organismo. Nutricionalmente, os aminoácidos, ou seja, os aminoácidos essenciais, eles não podem ser sintetizados, né, pelo corpo humano. Então, a gente tem que adquirir através da alimentação, né? Já os aminoácidos não essenciais, o nosso corpo ele pode sintetizar. Então, essa diferença na classificação vem exatamente da forma, né, de produção desses aminoácidos e da gente conseguir adquiri-los, não é, através da alimentação ou através da síntese pelo próprio corpo. Quanto ao radical R, é uma outra classificação que aparece para a gente. É uma classificação mais voltada para as cadeias laterais. Então, eles são classificados em aminoácidos não polares, quando o grupo R de cada aminoácido tem uma cadeia alifática, predominando carbono e hidrogênio nas suas estruturas, né?
com exceção da metionina, que a gente tem um enxofre que interliga carbonos. Temos ainda o grupo dos aminoácidos polares. Os aminoácidos polares, eles têm um grupamento, né, polar, fazendo parte da estrutura da cadeia lateral, ou uma hidroxila, ou um grupo sulfidrila, ou um grupo amida, fazendo parte, né? Temos ainda os aminoácidos aromáticos, que são alvo, inclusive, de alguns erros inatos que a gente vai mencionar mais na frente. Aí são 3, basicamente, né? A gente tem o anel aromático e uma certa aromaticidade presente no anel, né? Que está na cadeia lateral desses aminoácidos, e eles podem ser carregados positivamente ou negativamente. Então, a classificação quanto ao radical R é uma classificação muito utilizada, principalmente pelos bioquímicos e químicos, quando a gente vai fazer uma análise da estrutura desses aminoácidos aí. E tem uma terceira, não é uma terceira classificação, que é com relação ao destino que eles tomam no nosso organismo. Então, os aminoácidos, eles podem tomar um destino cetogênico quando a quebra desses aminoácidos resulta em alguma substância que vá fazer parte, não é, de qualquer fase do ciclo de Krebs, e que a gente também tenha os produtos formando corpos cetônicos. Então, a gente diz que o destino é cetogênico. Já o destino glicogênico é quando a quebra desses aminoácidos vai resultar, então, em algum intermediário que vai enveredar pela via glicolítica. Então, a gente tem ainda essa terceira classificação para os aminoácidos, né? E vale a pena a gente salientar as diversas funções também que os aminoácidos eles vão apresentar, né? Eles vão servir de constituintes para peptídeos, proteínas, para formar neurotransmissores importantes, não é? Vão servir de precursores para formar aminas biogênicas, a própria glicose, nucleotídeos, creatina, o próprio grupo M da hemoglobina. A gente tem a glicina, que é o aminoácido mais simples, que vai encabeçar a formação do grupo M. Então, são muitas funções aí, né? Tem algumas outras que não estão mencionadas, mas que a gente sabe que o aminoácido ele vai fazer parte, né? Também. E aí a gente vem com a visão geral do metabolismo quando a gente fala de aminoácido. O aminoácido, quando ele sofre degradação, a gente consegue adquirir essas unidades, né, de aminoácidos pela proteína intracelular, que vem a ser degradada, ou através das proteínas da alimentação. E quando eles sofrem degradação, a gente tem o grupo amínico tomando um destino e o esqueleto carbônico tomando um outro destino, né? Então, o aminoácido, normalmente ele é degradado obedecendo essa lógica reacional. Então, o grupo amínico dos aminoácidos, né, degradados vai ser usado para formar novos aminoácidos, nucleotídeos, aminas biologicamente ativas, né? E o carbonoil fosfato, que inicia o ciclo da ureia, que é um ciclo importante para que seja formada ureia, que é uma excreta menos tóxica, mais hidrofílica no nosso organismo. Então, de forma muito sábia, o nosso organismo forma ureia, que vai ser um excreta menos tóxico, oriundo da degradação dos aminoácidos. E o esqueleto carbônico? O esqueleto carbônico aí vai formar alfa-cetoácidos, e esses alfa-cetoácidos, eles vão entrar no CAC, eles vão entrar no ciclo do ácido cítrico, né? E a gente vai ter componente importante aí do ciclo, que vai formar glicose através da gliconeogênese. Então, a gente tem
os aminoácidos, eles sendo destinados de formas diferentes, né? E os destinos diferentes, eles se comunicam, porque o metabolismo humano, ele permite que essa comunicação ela exista, né? À medida que o metabolismo ele vai andando, ele vai dando sequência no nosso organismo. E quando a gente também menciona metabolismo dos aminoácidos, tem um ciclo que a gente sempre traz, que é o ciclo da ureia. Ureia, como eu falei, não é, no slide anterior, é tão importante para que a gente elimine o nitrogênio excedente no organismo. Então, é um ciclo que se processa integrando mitocôndria com o citosol, né, da célula, e a gente vai ter várias enzimas, uma combinação de 5 enzimas diferentes, que, né, tem um intuito central, que é formar ureia, que é um produto menos tóxico, hidrofílico, e que a gente vai, então, eliminando a ureia, conseguir eliminar o excedente de nitrogênio circulante, e que veio oriundo dos aminoácidos, né? Veio através, né, da amônia lá produzida pela degradação dos aminoácidos no nosso corpo. Bom, a gente tendo feito, né, essa visão com relação aos aminoácidos, estrutura, não é, funções, o metabolismo bem geral, a gente consegue, então, entrar nos erros inatos do metabolismo, que é o foco, né, o foco central, focando ainda mais nos aminoácidos. Então, os erros inatos a gente pode definir como uma condição genética em que vai ocorrer uma mutação, as mutações elas ocorrem ao nível dos genes, que esses genes eles vão codificar várias enzimas envolvidas em um determinado processo metabólico. Então, quando há presente mutação, ela vai, então, originar deficiência enzimática. E aí vai fazer com que o processo metabólico ele não ocorra. Ele não ocorra, ou ele pode até ocorrer por uma via alternativa, mas a gente tem prejuízo nessa ocorrência, né? A gente vai ter isso podendo ocorrer em qualquer fase do metabolismo, seja o metabolismo de carboidrato, de aminoácido, de lipídio, de ácidos orgânicos, de ácidos nucleicos, de sais biliares, entre outros. Então, a gente vai ter essa possibilidade desse erro existir, não é, em qualquer fase do nosso metabolismo. Isso é importante a gente mencionar. Agora, tem algo que não é tão maléfico quando a gente vai detalhar. Os erros inatos, eles têm uma incidência que é rara, não é? Nós temos mais ou menos 30 erros inatos do metabolismo para cada 100 mil nascimentos. Mas que quando a gente considera coletivamente, é muito frequente, né? Então, também é importante essa colocação inicial para a gente poder entrar no conteúdo, né, real da nossa palestra. Então, a gente tem eles como sendo a principal causa genética de morte ao nascimento e na infância, os erros inatos. Quando o diagnóstico ele não é precoce, porque quando o diagnóstico é precoce, o tratamento ele se torna viável, né, e efetivo. Podem ser autossômicos ou ligados ao cromossomo X. E o gene mutado pode ser dominante ou recessivo. Então, essas colocações aí, elas vêm, né, são bem propícias para esse início, né, para essa contextualização, para a gente poder detalhar aqueles que vão estar relacionados aos aminoácidos.
Quando a gente tem um erro inato do metabolismo, ele resulta de quê? Ele resulta de um acúmulo de substrato, da deficiência de um determinado produto, de uma variedade de metabólitos intermediários formados ou por conta de alguma falha nos mecanismos de transporte. Então, a gente tem aí, não é, esses quatro resultados, né? O que é que resulta desses erros inatos aí? E aqui a gente traz um diagrama representativo geral das causas e consequências das desordens metabólicas. E que essas desordens metabólicas englobam os erros inatos do metabolismo. Então, normalmente eu tenho um substrato. O substrato ele pode ser transportado, por exemplo, para um contexto celular, né? Então, vai precisar de um transportador. Normalmente, esse transportador ele tem natureza proteica. E o substrato, então, ele é convertido em produto. Ele é convertido em produto quando nós temos a enzima específica que venha favorecer essa conversão, né? Então, quando a conversão ela existe, o produto, então, ele vai ser formado. O substrato, quando ele é bloqueado, ele vai, né, tomar vias alternativas de formação de metabólitos tóxicos, justamente por conta do acúmulo que o substrato vai apresentar no contexto celular. Então, esses metabólitos tóxicos, né, formados por vias alternativas, que o nosso organismo utilizou para poder dar conta de substrato que não foi convertido em produto por alguma deficiência enzimática, vai levar, então, a efeitos sistêmicos. Então, os efeitos sistêmicos, eles vêm por ação dos metabólitos tóxicos produzidos ou, então, pelo acúmulo de substrato que não foi conseguido, né, ser convertido em produto, ok? Então, essa contextualização ela é muito pertinente, porque ela mostra exatamente onde os erros inatos eles acontecem. A gente vai ter, muitas vezes, uma enzima prejudicada no processo biosintético ou no processo de degradação. E essa enzima, então, não formada, é por conta de uma mutação, não é? Em genes importantes do nosso corpo. Então, a gente classifica os erros inatos do metabolismo em duas categorias. A gente tem a primeira categoria, que representa todas as alterações que afetam um único sistema orgânico ou um órgão, por exemplo, o sistema imunológico ou os túbulos renais. E a gente tem a categoria 2, que vai englobar todas as doenças originadas por um defeito em uma determinada via metabólica. Lembrando ainda que a categoria 2, ela pode ter 3 grupos que estão presentes para englobar essas doenças originadas de defeitos numa via metabólica. A gente pode ter o grupo 1, que está relacionado a distúrbios de síntese ou catabolismo de moléculas complexas. Por exemplo, aqui a gente tem as doenças lisossomais. A gente tem o grupo 2, que vai englobar doenças como, por exemplo, as aminoacidopatias ou defeitos nos ácidos orgânicos, ou do ciclo da ureia, ou doenças relacionadas à intolerância aos açúcares. A gente tem ainda o grupo 3, que aí nesse grupo vão fazer parte, não é? As doenças provenientes de alterações de produção e consumo energéticos, e aí, não é, derivadas de distúrbios do fígado, do miocárdio, do músculo, do cérebro. Então, é um
conjunto muito amplo de doenças e que a gente consegue encaixar na categoria 2, que vai ser a categoria que as doenças relacionadas aos aminoácidos, elas vão se encaixar, né, para a gente. Então, agora a gente consegue enquadrar os erros inatos associados ao metabolismo dos aminoácidos ou aos aminoácidos, né, propriamente ditos. Então, existem doenças que são comuns no Brasil. Eu trouxe elas para vocês, né? A gente tem elas incluídas nas detecções, né? As detecções da presença dessas doenças em programas de diagnóstico de doenças metabólicas, que pega basicamente aquelas envolvendo os aminoácidos, que é o alvo nosso, né, de hoje. E a gente tem as principais aqui. A gente tem a fenilcetonúria, a gente tem a hiperfenilalanemia, a gente tem a tirosinemia tipo 1 e 2, a homocistinuria, a doença na metionina adenosiltransferase e a doença da urina de xarope de bordo, que a gente também pode chamar de leucinose. Então, essas são as mais frequentes, não é, dentro do arsenal de doenças raras. Então, é importante a gente destacar que não são doenças de uma incidência muito alta, muito grande, como a diabetes, não é? Como a própria obesidade, não. São doenças menos, que têm uma incidência pequena, mas quando a gente analisa a população de um modo geral, existe uma frequência presente para elas. Então, por isso que a gente traz, né, essas doenças hoje aqui para a gente conversar e para mostrar exatamente onde o erro inato ele está, não é? O que é que a gente pode usar de recurso laboratorial para diagnosticar essas doenças e o tratamento. É importante a gente, nós sermos conhecedores dos tratamentos, até para a gente dialogar, não é? Dialogar no meio profissional que a gente vai estar inserido. Então, começando com a hiperfenilalanemia, que a gente pode chamar também de HPA. É uma doença autossômica recessiva que é originada pela deficiência da fenilalanina hidroxilase. Todo mundo conhece essa enzima, né? A enzima lá que é detectada no teste do pezinho, se existe atividade ou não dela. Ou então do cofator tetrahidrobiopterina, que é o BH4. Então, é uma doença autossômica recessiva. Não vai existir a hidroxilação da fenilalanina em tirosina. A gente sabe que a fenilalanina hidroxilase, ela hidrolisa exatamente, ela consegue adicionar uma hidroxila, não é? E aí a gente vai ter a conversão de fenilalanina em tirosina. Na realidade, ela adiciona a hidroxila. Quando o indivíduo ele tem essa doença, não é, autossômica recessiva, não produz a fenilalanina hidroxilase. E aí a gente não vai ter a sequência degradatória da tirosina. Então, isso vai causar um prejuízo, vai trazer um dano, né, à saúde, à homeostase do indivíduo. Então, não é hiperfenilalanemia e a fenilcetonúria, a gente tem um paralelo aí. A hiperfenilalanemia inclui a fenilcetonúria. Então, a gente tem mais comum entre a população caucasiana, com incidência de 1 em cada 10.000 indivíduos. E existe
uma mutação do gene que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase, originando um espectro de fenótipos que se definem de acordo com a concentração de fenilalanina no organismo da gente. Então, a gente vai ter tipos de hiperfenilalaninemias diferentes e a fenilcetonúria ela vai estar fazendo parte desses tipos. Então, a gente tem, não é, a fenilcetonúria clássica, a fenilcetonúria moderada e a hiperfenilalaninemia suave, que aí é o tipo 1, 2 e 3. Essa definição vem de acordo com a concentração de fenilalanina no sangue, que a gente consegue detectar em miligramas por decilitro, e a gente tem aqui os parâmetros de referência para a gente fazer, não é, as comparações, os valores de referência com que a gente acha no laboratório, né? Existem aspectos clínicos que vêm com a hiperfenilalanemia. Os aspectos clínicos, eles aparecem de forma drástica quando não tratada, e são eles, né? O atraso intelectual, problemas ao nível do desenvolvimento, comportamento aberrante, o eczema cutâneo, convulsões e a deficiência motora e neuropsicológica. Então, são, não é, aspectos clínicos graves e significativos. Por isso, a importância de tratar. Né? Quando o diagnóstico ele é feito, ele vai ser feito através dos programas de triagem neonatal. Existem esses programas, é obrigado, né, é obrigatório todo o país aderir a esses programas de triagem neonatal, porque você consegue salvar muitas vidas, triando, não é, e descobrindo esses erros e conseguindo intervir na hora correta, né? Fazer a intervenção no momento certo. Caso o resultado seja positivo, o teste ele tem que ser confirmado. Então, o rastreio ele é feito nos primeiros dias de vida e a gente consegue tomar as medidas necessárias se a gente tiver casos positivos. Geralmente, as amostras de sangue, elas são, não é, colhidas do 2º ao 5º dia de vida do recém-nascido. É importante nesse iniciozinho para que os danos eles não comecem a aparecer, não é, no bebê. No entanto, a triagem pode acontecer até 7 dias de vida. Então, o ideal do 2º ao 5º dia, mas podendo acontecer também até os 7 primeiros dias de vida, tá? O teste de pesquisa do cofator BH4 também vai ser feito para diferenciar o tipo de tratamento a ser aplicado. Então, é importante também fazer a pesquisa do cofator para a gente poder ter sucesso com o tratamento que vem, não é, em seguida. E qual é o tratamento? O tratamento, o mais importante, né, é o início dele. Por isso que deve ser descoberto de forma precoce, né? Então, o tratamento convencional vai ser através de uma dieta vegetariana com baixa ingestão do aminoácido fenilalanina, e a gente faz a suplementação com a forma fenilalanina free, né? Free livre de fenilalanina, que vai conter nessa fórmula aminoácidos essenciais e não essenciais, que vão compensar a falta da ingesta de proteína, não necessitando assim ingerir alimentos que tenham um alto conteúdo, não é, proteico aí, como laticínios, como a própria carne, né? Então, essa suplementação, ela precisa ser feita logo no iniciozinho, né, da vida da criança. Nas últimas décadas, a gente tem ainda um novo método de tratamento, que é
através da terapia com BH4, suplementação de aminoácidos e terapia gênica, ou ainda com enzimas de substituição, né? Mas a forma inicial e a forma bem-sucedida do tratamento consta realmente através da dieta, né? E suplementação adicional, ok? Então, a gente fecha, não é, essa primeira doença relacionada ao erro do metabolismo dos aminoácidos. E agora a gente vai falar de outra, que é a tirosemia, a tirosinemia tipo 1, não é? HT1. A tirosinemia é uma doença autossômica hereditária e que vai ser, né, caracterizada pela deficiência da enzima fumarilacetoacetase, que é a FA, tá? Essa enzima, ela vai catalisar o último passo da via metabólica de degradação da tirosina. Então, a gente não vai ter a enzima que vai estar deficiente nessa doença aí, atuando no iníciozinho, como a gente viu na doença anterior. Então, o passo de atuação é o passo final, né? Que é a via metabólica que degrada a tirosina, mas que você tem, não é, a inibição, no caso dessa parte aqui da rota, faz com que exista acúmulo de fumarilacetoacetato e também de succinilacetoacetato, além, não é, do maleilacetoacetato. Então, são subprodutos de degradação da tirosina acumulados pela deficiência da fumarilacetoacetato, não é, hidrolase, certo? Então, a tirosinemia tipo 1, ela é severa, bem severa, causando, né, problemas no nível hepático, renal e neurológico. Então, a gente tem esses 3 alvos aí que vão, né, ser o alvo mesmo deletério aí frente a essa doença que a gente está mencionando, né, que a gente está trazendo para vocês. Então, esse distúrbio vai ocorrer sob 2 formas. A gente vai ter a forma aguda e a forma crônica da doença. Elas são classificadas de acordo com a gravidade da doença e ou a idade também. No caso da forma aguda, a gente vai ter ela sendo caracterizada por uma falha hepática nos primeiros meses de vida do indivíduo. Aí não riscos assim grandes se não existir o tratamento adequado e correto, né, para ela. O diagnóstico, aí a gente vem com algumas colocações importantes para fazer sobre ele. Dos metabólitos resultantes do metabolismo da tirosina, a gente tem esse aqui, que é o succinilacetona, e que ele serve como um marcador específico para a gente detectar a tirosinemia tipo 1. Concentrações altas desse metabólico nos fluidos biológicos sugerem, então, a doença, né? No entanto, para que a gente tenha um diagnóstico definitivo da
E para que a gente detecte a tirosinemia tipo 1, por isso a gente precisa de uma análise complementar. Uma análise complementar para a gente detectar esses dois metabólicos aí. Tanto o succinilacetona, como também o succinilacetoacetato. Vários métodos já foram testados e a gente tem, através dos métodos, o aumento, a elevação da concentração desses metabólicos aí nos fluidos biológicos, como, por exemplo, na urina, como também no sangue. Então, são utilizados vários métodos de diagnóstico, métodos mais sofisticados, métodos que requerem um profissional que saiba operar o equipamento e que consiga sucesso com os resultados obtidos. Então, a gente tem um método de diluição isotópica com a cromatografia líquida, espectrometria de massa tandem acoplado, A gente tem a determinação do metabólico por HPLC e associando derivatização fluorescente, é um método bem sofisticado. Tem a determinação dos metabólicos também por eletroforese capilar e o método usando a espectrometria de tandem atômica derivatizada. É uma outra forma da gente também conseguir detectar esses metabólitos aí, que se acumulam no metabolismo todinho lá da tirosina, da não degradação, no caso da tirosina. E quando a gente fala de tratamento, em 1950, na década de 50, surgiram as primeiras terapias para a tirosinemia tipo 1. No entanto, ineficazes. Então, em seguida, a gente tem o transplante de fígado presente e nas últimas décadas, décadas mais novas aí, novas terapias estão sendo desenvolvidas. Dentre as novas terapias, a dieta restrita em proteínas, com o suplemento de formulações com baixas concentrações, tanto de tirosina como de fenilalanina, entre outros aminoácidos. E na década de 90 foi introduzida uma nova terapia que tem se revelado eficaz para a maioria dos pacientes. É a terapia utilizando o fármaco NTBC. Então, esse fármaco, ele está presente em formas comerciais, o nitizinon e o Orfadin são as formas comerciais, e é um potente inibidor, esse fármaco, da 4-hidroxifenil, piruvato de oxigenase, fazendo com que seja reduzida a quantidade dos metabólitos que são e que estão fazendo parte do catabolismo da tirosina. Então, a gente tem aí uma terapia adicional à dieta restrita e suplementação que vem a brilhantar o tratamento da tirosinemia tipo 1. E a 2? A gente viu lá no iniciozinho da nossa palestra, da nossa aula, que eu chamo de palestra, mas é uma aula. A tirosinemia tipo 2 é a terceira doença atribuída ao erro inato do metabolismo dos aminoácidos. E ela por deficiência na enzima hepática citosólica tirosina aminotransferase, a TAT. É uma enzima que participa também ativamente do metabolismo de degradação da tirosina, Ela está no processo reacional inicial de degradação da tirosina. Ela é uma doença
doença autossômica recessiva também, que vai resultar de uma mutação no nível do gene TAT, né, obviamente, que codifica a enzima. E aí a gente vai ter uma atividade reduzida da enzima ou inexistente. Então, a enzima está aqui, a rota que ela vai, não é, atuar aqui também demonstrada, e a gente sabe que a tirosina é super importante para formar muita coisa, mas o acúmulo dessa tirosina já não é bem-vindo, não é? Já não é tão bem-vindo no organismo. Então, a tirosinemia tipo 2 vai afetar essencialmente olhos, pele e o sistema nervoso central. Todos os sintomas associados à pele e aos olhos se devem ao acúmulo dos cristais de tirosina, que aí gera um processo inflamatório no local de acúmulo, né? Agora, no nível do sistema nervoso central, aí as manifestações elas vão variar. Vão incluir atraso mental, microcefalia, a córnea fica opaca, a gente vai ter deficiência no nível da fala, convulsões, entre outras manifestações clínicas importantes. Mas aí o diagnóstico vem, não é beneficiar, e aí a descoberta é precoce e as formas de tratamento podem ser usadas. Então, o diagnóstico vai se basear na presença dos sintomas e na medição dos parâmetros bioquímicos. Basicamente, os níveis altos de tirosina no plasma e também de ácidos fenólicos na urina, certo? A gente vai ter também, podendo ser realizada, uma análise genômica para isso. O diagnóstico para a tirosinemia tipo 2 vai se basear em elevados níveis de tirosina no sangue. E elevados níveis, como eu falei, não é de ácido fenólico, mais especificamente do ácido 4-hidroxifenólico na urina. Vai ser muito importante para a gente conseguir diagnosticar. E a gente pode usar a reação em cadeia da polimerase como um método para a gente fazer uma análise molecular mais esmiuçada e detalhada. Para tratar, a gente vai ter a detecção precoce, para começar o tratamento como uma forma, né, fantástica e bem-sucedida, mas a dieta restrita tem que ser feita, como a gente está vendo, a restrição dietética acompanha essas doenças, né? Especificamente a restrição de tirosina e de fenilalanina, e aí a gente associa suplemento. E a administração oral de retinoides para melhorar os problemas cutâneos e não vai, né, interferir na descida dos níveis de tirosina. Então, você trata com retinoide para melhorar os problemas cutâneos associados, mas esse tipo de terapia não vai interferir na descida, né, dos níveis de tirosina. E aí entra a administração da treonina. A administração da treonina vai melhorar as lesões no nível ocular que o indivíduo vai desenvolver, ok? Então, a gente fecha as 3 primeiras, né, doenças atribuídas a um erro inato dos aminoácidos. Entrando agora na 4ª, que é uma doença por deficiência na metionina adenosiltransferase. A gente vai ter a hipermetioninemia. Então, é um erro inato que vai estar presente por conta da deficiência na MAT, na metionina adenosiltransferase. Foi descoberta na década de 70, não é, essa doença, e ela é estabelecida quando você tem níveis elevados de metionina no plasma
não é? E esses níveis elevados fogem totalmente ao controle, ao valor de referência. Muitas vezes o distúrbio ele é descoberto quando você faz o diagnóstico de uma outra, que a gente vai falar em seguida, que é a homocistinúria. Vão existir 3 formas desse distúrbio, dessa doença, né? A gente vai ter a primeira forma, que vai ser deficiência na MAT1, na MAT2 em seguida e na MAT3. Lembrando que quando existe a deficiência na MAT1 e 3, a gente vai ter a doença sendo codificada pelo mesmo gene. E este gene ele é expresso apenas nas células hepáticas maduras. E a forma, né, de deficiência da MAT2, aí você vai ter o gene expresso em todos os tecidos, tá? Então, a MAT é uma enzima que vai catalisar um passo importante da via metabólica da metionina, né, do grupo adenosil do ATP para a metionina. Então, a enzima faz essa transferência para que a gente tenha um produto formado que é o S-adenosilmetionina, que a gente chama de SAM. Então, a deficiência da metionina, adenosiltransferase, faz com que exista acúmulo de metionina e a gente não tenha a formação desse produto que segue com a via de degradação da metionina no organismo, né? Quais são os aspectos clínicos dessa doença? Na maior parte dos casos, não existem sintomas clínicos associados. Então, a gente pode considerar que é relativamente benigna. Agora, nos casos sintomáticos, vai ocorrer problema no sistema nervoso central. E dentre os problemas aparece a desmielinização, não é? E outros problemas neurológicos associados. A respiração, o suor e a urina podem apresentar um odor modificado por conta do metabolismo alternativo que a metionina vai fazer, formando sulfito de dimetil. Então, aparece, né, esse achado clínico aí importante. E o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito também nos primeiros dias de vida. A gente detecta altos níveis da metionina no plasma e a gente utiliza o método, né, a técnica da espectrometria de massa tandem e um diagnóstico sugestivo para a deficiência da MAT1 e 3. Aí a gente tem, né, aí altos níveis de metionina no plasma e são muito altos e não muito altos de homocisteína. Então, é um parâmetro aí sugestivo que a gente tem também. Os métodos cromatográficos, eles são ótimos para a gente detectar, né, a metionina, e a ressonância magnética nuclear do cérebro vai avaliar o grau de severidade ou não relacionada à desmielinização. Então, a gente tem aí, não é, a tecnologia favorável para o diagnóstico. O tratamento, aí se aparecerem as formas severas da doença, com sintomas, né, no nível lá neurológico, aí, devido à deficiência da enzima, tem que ser implantado um tratamento que vai ter como hipótese a utilização, não é, dessa substância aqui, dessa droga, que é o S-adenosilmetionina disulfato tocilato. Aí é administrado numa dose, né, elevada, 2 vezes ao dia, e consegue restaurar a mielinização do indivíduo, né? É bem interessante essa terapêutica aí para tratar, para ser coadjuvante no tratamento.
Bom, então a gente viu 4, né, doenças relacionadas ao erro inato do metabolismo dos aminoácidos. A gente vai falar agora de uma quinta, e aí fica faltando mais uma para a gente conseguir concluir, né, nossa palestra-aula, digamos assim. Então, é a homocistinúria. A hemocistinuria é um erro inato que foi descoberto na década de 60. A gente tem como incidência um caso a cada 300 mil nascimentos, aproximadamente. É uma doença autossômica recessiva também. E vai existir 3 tipos, que os tipos eles seguem de acordo com a deficiência enzimática. Então, tem o tipo 1, que é a deficiência na cistationa beta-sintetase, né, sintase, e também do cofator piridoxina, que é a vitamina B6. Tem a tipo 2, que é a deficiência da enzima tetrahidrofolato metiltransferase, e tem a tipo 3, que é a deficiência na enzima tetrahidrofolato redutase. Então, são 3 tipos aí diferentes, porém de uma mesma doença, né? Então, numa versão simplificada da homocistinúria, a gente vai ter, né, o metabolismo da metionina e também da homocisteína associado. Eles estão interligados. Se o equilíbrio da via metabólica da metionina for alterado por uma enzima, por exemplo, a CBS, que foi a primeira falada, e ela estiver defeituosa, em seguida, as concentrações de homocisteína e metionina no organismo vão aumentar, né? Logicamente. E as concentrações de cistationina e cisteína irão diminuir por conta do bloqueio aí enzimático, né, da deficiência enzimática. A vitamina B6 ela é necessária para que a enzima CBS funcione de forma efetiva, enquanto a betaína, a vitamina B12 e o folato eles são necessários para acionarem vias alternativas, que vão converter a homocisteína de volta em metionina. Então, é uma dinâmica interessante que a gente consegue, não é, destacar para a homocistinúria, que é o que a gente está vendo aí. Né? A enzima envolvida é uma enzima que está presente, obviamente, na degradação dessa homocisteína, como a gente está vendo no esquema. Vão existir vários aspectos clínicos para a homocistinúria. Né? Nos olhos, aparece a miopia grave progressiva, subluxação do cristalino. Nos ossos, alta estatura, com braços e pernas longos, o peito aparece saliente, pé arqueado, o joelho é desviado para fora, a coluna fica curvada, né? Aparece a escoliose, osteoporose prematura, nos vasos, trombose, podendo aparecer embolia pulmonar, e no cérebro, o atraso no desenvolvimento intelectuais, né? Convulsão, a falta de habilidade motora, os transtornos psiquiátricos e problemas comportamentais. Então, são vários aspectos clínicos presentes, né? É uma doença que é severa, mas para que a gente chegue no diagnóstico é uma jornada. É uma jornada. Vai ser baseado na apresentação clínica, sinais e sintomas, e os exames laboratoriais para confirmação, tanto bioquímicos como também genéticos. Né? Então, uma vez que o médico ele considera
que existe a suspeita clínica da homocistinúria. Então, ele vai utilizar testes bioquímicos feitos na urina e no sangue para confirmar as concentrações diferentes dos aminoácidos envolvidos. Quais são eles? Homocisteína e metionina. A técnica da cromatografia de alta performance é excelente para o diagnóstico, né? Agora, se a gente associar uma derivatização, vai ser melhor para que a gente tenha um resultado, porque aumenta a seletividade e sensibilidade. E a gente tem também a espectrofotometria de massa também sendo usada e sendo o melhor método de diagnóstico. É uma desordem, mas é tratável. Então, pelo menos, existe o tratamento e existem vários tratamentos diferentes disponíveis. As pessoas que apresentarem, né, uma forma leve da homocistinúria, muitas vezes respondem a grandes doses de vitamina B6, né, que a gente viu que é importante para a atividade, né, metabólica lá da via envolvida. Isso vai acontecer provavelmente porque a enzima CBS ela ainda está funcionando, mas ela está instável. Então, ao menos a vitamina B6 ajuda a estabilizar a enzima. Então, é bem positiva aí no tratamento. Pessoas que não responderem ao tratamento com vitamina B6 vão ter que seguir uma dieta especial com baixo teor de metionina. E a gente vai ter também associado o ácido fólico. Ele vai ser adicionado à dieta e a vitamina B12 e a betaína também podem ser necessárias para ajudar a promover a conversão da homocisteína de volta em metionina. Então, o tratamento ele é viável, ele existe, né? Ele é disponível. E para a gente fechar, vem a última doença, que é a doença da urina de xarope de bordo, que a gente também pode chamar de leucinose, né? Como pode ser chamada também. Então, essa doença, ela é autossômica hereditária e é originada por conta de um defeito na atividade de um complexo enzimático, o alfa-cetoácido desidrogenase de cadeia ramificada, que é o BCKD, a gente chama assim. Então, este fato tem como consequência, no caso, a deficiência enzimática, acúmulo de aminoácidos de cadeia ramificada, como a leucina, a isoleucina e a valina, né? E os correspondentes alfa-cetoácidos de cadeia ramificada, nas células e nos fluidos biológicos. Esse acúmulo leva a uma neurotoxicidade e a doença progressiva neurodegenerativa. É terrível essa doença. Estima-se que a incidência mundial é superior a 1 para 185 mil recém-nascidos, não é vivos. Então, é rara, mas é bem severa. A doença pode ser dividida em 4 formas, vai depender do nível da atividade do complexo enzimático BCKD, né? A gente vai ter a forma clássica, intermediária e intermitente. A gente vai ter essas formas aí. E a curiosidade, né? Por que urina de xarope de bordo? A gente tem um grupo de pesquisadores que, na década de 50, eles detectaram cetoacidose em algumas pessoas, né, em alguns pacientes, e esses pacientes, eles expeliam, né, um odor característico, que era o odor característico ao xarope de ácido, que é um líquido extraído de uma planta, não é de uma planta nativa,
E é exatamente esse xarope de ácido, é o xarope de bordo. Então, as pessoas, elas tinham esse odor característico, não é, a essa substância que era extraída, né, da planta. Por isso que ficou conhecida assim, com esse nome. Então, a forma clássica, ela caracteriza-se por ter menos de 2% da atividade enzimática normal. A intermediária, entre 3% a 8%, e a intermitente, com atividade enzimática de 8% a 15% do normal. E, por fim, a forma associada ao tratamento com tiamina, né? Sendo administrada elevadas doses de tiamina, a atividade enzimática atinge níveis perto da normalidade, atenuando assim os sintomas associados à doença. Então, a gente tem essa classificação aí, não é, em termos de atividade da enzima, estando normal, né, ou esse percentual decaindo ou aumentando, dependendo do tipo, né, destacado. Então, como eu falei, a gente tem o não funcionamento da enzima, né, do complexo enzimático, chamado de BCKD, que é alfa-cetoácido desidrogenase de cadeia ramificada, que destina, né, que degrada os aminoácidos leucina, isoleucina e valina. Então, a gente tem inibição, né, dessa parte da rota metabólica, acúmulo dos subprodutos aí originados. Os aspectos clínicos, eles vão variar de acordo com a forma. Então, com a forma clássica, os sintomas são a falta de apetite, a letargia, o tom da pele aparece anormal e a cetoacidose também. Na forma intermediária, a gente vai ter atraso no desenvolvimento, tendo, não é, os níveis elevados dos ácidos, dos aminoácidos de cadeia ramificada persistente. E na forma intermitente, o crescimento e o desenvolvimento são normais, mas quando a doença se manifesta, é sobre a forma de ataxia e da cetoacidose. Então, as alterações bioquímicas a gente pode detectar apenas quando existirem os episódios, né? Então, caso não se inicie um tratamento à base de desintoxicação, né, ou adaptação de uma fórmula na dieta livre desses aminoácidos de cadeia ramificada, o paciente ele pode ficar com danos cerebrais irreversíveis. Então, a conduta terapêutica tem que ser muito imediata, né? E o diagnóstico da doença da urina de xarope de bordo vai ser através da medição dos níveis de leucina no plasma, especificamente. Então, a gente vai usar a espectrometria de massa dentro dos programas de triagem neonatal para que a gente possa identificar a presença, obviamente, dos aminoácidos, né, de cadeia ramificada e classificar, enquadrar a forma clássica ou qualquer uma outra forma, não é presente. Se a gente identificar os doentes que sofram da forma clássica, então a gente inicia o tratamento de forma mais precoce possível, não é? Com sucesso. E o tratamento, a gente tem medidas que podem ser usadas para baixar drasticamente os níveis de leucina no plasma, que aí entram as transfusões de sangue repetidas e a hemodiálise também, e o tratamento de base, que é através da dieta restrita, como a gente vem acompanhando para todas as doenças. A dieta restrita tem que existir com a suplementação. E uma forma alternativa é o transplante de fígado,
aí é um método muito invasivo que vai exigir, não é, que vai requerer outras implicações, tá? Então, com isso, a gente fecha, né? A gente consegue fazer o desfecho de todas as desordens relacionadas a erros inatos atribuídos ao metabolismo dos aminoácidos. A gente falou das principais, aquelas que a gente tem uma frequência no nosso país e de extrema importância a gente trazer para esse evento, né, que vocês estão participando. Existe um dia que é comemorado, né, que é o dia de conscientização, é o dia mundial de conscientização das doenças raras, que é o dia 29 de fevereiro. Então, não é porque é uma doença rara que merece um destaque menor. Não, muito pelo contrário. A gente precisa conhecer, não é? A gente precisa adquirir o conhecimento científico para a gente poder lidar com a rotina acadêmica e com a rotina também laboratorial, não é? Nossa. Eu gostaria de finalizar, não é, dizendo o seguinte, agradecendo a atenção de todos e dizendo que viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Então, fica aí essa mensagem para vocês. Gostaria de agradecer, né, à Universidade Católica de Pernambuco, que é a universidade que eu faço parte, como docente e como pesquisadora, e agradecer ao grupo que eu coordeno, que é o Grupo de Pesquisa em Bioquímica e Farmacologia, o GP Biofarma. Está aqui o meu contato e obrigada.